Boa tarde, fãs da SCI, amigos da SCI, colegas de trabalho. Mais uma live, mais um podcast com um parceiro da SCI. E hoje muito empolgado porque a gente vai falar de dados, tá? Dados que geram lucro e dinheiro e dados que tiram todo aquele trabalho do dia a dia de você, contador, que tem que analisar os dados, fazer a consultoria com o cliente de vocês. Eu sou o Cleison, já vou apresentar quem está comigo aqui hoje, tá? E antes de mais nada, isso é um podcast de ferramentas para BI, para escritórios contábeis, tá? A gente já vem divulgando durante a semana e hoje a gente vai mostrar na prática e mostrando também o passo a passo das telas com o nosso parceiro Rodrigo, que já vai entrar daqui a pouquinho, tá bom? Antes de mais nada, eu quero apresentar quem está comigo, Lion Contador, se apresenta aí para a galera, Lion. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, hein? Então a gente vai estar apresentando o BI, né? Quem não me conhece de outras lives aí, né? Pouco conhecido aí, meu nome é Lion, sou líder comercial aqui especificamente do produto único, Novo Visual, que é o que tem integração com o nosso parceiro de BI, né, que a gente vai falar logo mais. São as ferramentas que tem o banco de dados para extração de informações. Então hoje a gente vai ter uma live muito legal aqui, o Rodrigo, no caso, o Cleison vai apresentar o Rodrigo, né? Mas já adiantando, o Rodrigo já é nosso parceiro há mais de um ano aí, tem uma ferramenta excepcional para quem é contador, para quem gosta de dados, e assim vai ser surpreendente, né? Para quem não conhece, fica a dica, vamos dizer assim, né? E vamos para cima. Lion sempre muito humilde, né? Para quem não conhece ele, né? A ferramenta que a gente vai falar é Business Intelligence, tá? A gente vai falar com o Rodrigo, da Controladoria Digital, nosso parceiro aqui já de alguns anos, tá? Antes de mais nada, o papo é sobre dados, sobre inteligência, tá? E a ideia é falar desses dados acoplados, né? Com a associação a SCI Sistemas, beleza? Você já ouviu falar de Business Intelligence, Lion? Até tinha uma propaganda tua lá, né, dizendo sobre BI, né? E o que é BI? O que é BI, Lion? Para quem caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é um BI, o que é o Business Intelligence? O BI, ele basicamente, assim, explicando de forma simples, ele é uma extração de dados, um banco de dados com informações sobre qualquer tipo de informação. Aqui a gente vai tratar especificamente de informações contábeis, onde você consegue mostrar indicadores para apresentar para uma tomada de decisão, porque você tomando decisão com base em números, né, em valores, normalmente essas decisões passam a ser mais assertivas. Há uma grande premissa no mercado de negócios, no mercado contábil, sempre quando você está num business, que o que não pode ser medido não pode ser controlado. Essa é a grande sacada do negócio, né? Então o BI, ele vai ajudar você a medir para controlar, basicamente. É isso. Perfeito, tá? Perfeito. Eu vou até pedir para você ler ali o que é a referência, tá? E o nosso parceiro da Controladoria Digital, o Rodrigo, já vai entrar. Leia, por favor, aí no Ciado, Lion. Então, eles são referências em BI, parceiros oficiais da OMI, e estão desenvolvendo junto com a gente e com os clientes uma solução viva que evolui constantemente, assim como um bom sistema tem que ser. E para contar os bastidores dessa jornada e tudo que vem por aí, quem está com a gente hoje é o Rodrigo, da Controladoria Digital. Perfeito. Pega seu café aí, abre a tela para o Rodrigo, por favor. Aí, Rodrigo. Consegue deixar ele no meio, ô Márcio, por favor? Aí, Rodrigão. Se apresenta aí pra galera. Agora, hein? Tá cercado. Peguei meu cafezinho aqui, Rodrigo. Quero ver de camarote essa apresentação, essa demonstração do teu produto. Mas antes de mais nada, se apresenta pra galera aí e diz um pouquinho sobre o teu trabalho. Legal. Cleison, Lion, muito prazer estar dividindo esse espaço aí com vocês, aí os amigos da SCI. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Montezuma, sócio fundador da Controladoria Digital. Eu fui executivo de finanças a vida inteira, trabalhei no mundo corporativo, estive nos clientes dos quais os contadores possuem, né, nas empresas, né, muitas vezes, e trilhei toda uma carreira, né, desde a base da área financeira, até fui diretor financeiro de grandes empresas, fui presidente de empresa. E vários anos atrás, eu comecei a me incomodar muito com a falta de gestão orientada a dados, com a falta de controladoria. Empresas grandes, estruturadas, têm uma área de controladoria, que é uma área que, apesar de ser subordinada ao guarda-chuva financeiro, é a área que faz toda a consolidação de todos os indicadores, de todas as métricas, de todos os relatórios, de todas as áreas da empresa. Ela foi criada para poder unificar essa informação e deixar todo mundo da organização
na mesma página, né? E eu comecei a ficar muito incomodado porque muitas empresas não possuem, né, esses dados, né? Assim, dados todo mundo tem, né? Mas a maioria das empresas não consegue transformar o dado em informação, né? Pegando o gancho aí da inicial de vocês, do que é BI, né? Inteligência de negócios, eu falo que a inteligência de negócios é basicamente saber transformar dados em informações gerenciais importantes para um processo de tomada de decisão, né? Então, é basicamente isso que faz uma ferramenta de BI. E eu fiquei bastante incomodado, principalmente com uma pesquisa do Sebrae, que ele faz constantemente, né, falando da taxa de mortalidade das empresas, né, que é muito elevada aqui no Brasil, lá fora também, né, mas mais de 60% das empresas fecham as portas em até 5 anos de existência, e o motivo disso é a falta de conhecimento de gestão financeira e de ter informações fidedignas das empresas por parte dos empresários, né? Não é falta de lucro o grande vilão, é realmente falta de informação e gestão. E eu me incomodei bastante com isso, eu abandonei o mundo corporativo para poder seguir uma missão, uma jornada que é democratizar o acesso de controladoria para todas as empresas do Brasil, independente do porte e do segmento, né? Por isso que a gente fez uma parceria lá atrás. A gente foi a primeira solução de BI integrada ao sistema OMIE, né, no qual a SCI é uma grande parceira, e a gente também, né, já há 6 anos, a gente faz parte do Home Store como a primeira solução de BI integrado lá. E eu percebi nessa jornada que também não adianta simplesmente pegar o BI e dar na mão de um empresário, né? Porque normalmente o empresário não tem conhecimento de gestão financeira, né? Então ele vai olhar dashboards, relatórios, informações que ele muitas vezes não sabe interpretar e não sabe tomar decisões em cima daquilo. Então ele precisa ter um apoio de alguém que conheça de finanças. Empresas estruturadas têm o controller, têm a gestão financeira, tem uma equipe capacitada para fazer, mas a grande maioria das empresas do Brasil não tem. E eu acho que é aí que entra o papel do contador. Eu lá atrás, na OMIE, né, sentindo essa dificuldade, quando começaram a entrar centenas de clientes logo no início lá, eu percebi isso e falei, poxa, o meu modelo de negócio, o meu perfil de cliente ideal tem que ser o contador, tem que ser o cara do BPO financeiro, tem que ser o consultor financeiro, ou seja, tem que ser um profissional capacitado em gestão financeira, porque ele sim, através da ferramenta, vai conseguir interpretar esses números e poder pegar na mão do empresário e ajudar no processo de tomada de decisão. E aí começou a nossa jornada nesse mundo de contabilidade, a gente tem centenas de parceiros aí de contabilidade BPO espalhados pelo Brasil. Começamos com o BI financeiro e alguns anos atrás encontrei o Wellington numa feira, num evento, e ele me pegou e falou, olha, você vai fazer o BI integrado ao SCI, porque o pessoal da OMIE fala muito bem de vocês e a gente quer ter vocês como parceiros. A gente fez essa integração inicial, já tem algum tempo, né? E a gente vem fazendo melhorias contínuas, né? Então, assim, o nosso propósito é poder dar uma solução para que o contador possa levar um serviço de maior valor agregado, né? Que isso que é a grande bandeira, missão que eu quero levantar, porque eu tenho uma estatística que eu acho muito perversa, né? Mas eu já ouvi isso de muitas fontes, dizendo que nem 10% dos CNPJs no Brasil tem fechamento contábil mensal, né? Tirando as empresas no lucro real, que são obrigadas a ter o fechamento contábil para fazer a apuração tributária, a maioria das outras empresas não tem, né? Quem tem é porque o escritório de contabilidade acaba fazendo ou porque os clientes têm essa necessidade, essa demanda e pedem. E eu acho que isso é um tremendo de um pecado, é uma grande oportunidade que a gente tem, porque toda empresa precisa de orientações econômico-financeiras para melhorar o processo de tomada de decisão. E a informação contábil é a informação perfeita, né? A informação de competência, né? Ou seja, que segue a legislação, são informações muito importantes. Então, a bandeira que a gente vai levantar, né, já vem levantando há alguns anos, e agora com essa parceria com a SCI, é fazer com que cada vez mais escritórios de contabilidade, cada vez mais tenham na sua carteira de clientes que tenham fechamento contábil, que tenham acesso à informação, que tenham um trabalho consultivo para ajudar o cliente a prosperar e melhorar, porque o cliente que quebra nessa estatística deixa de ser cliente do contador, concorda? Porque ele fechou as portas. Agora, o cliente que prospera não só vai melhorar o ticket médio do contador, a longevidade do cliente, como possivelmente vai indicar novos clientes. Então, a gente pode favorecer o ecossistema levando informações que possa contribuir para a geração de prosperidade das empresas. E essa é a missão de vida que eu abracei na fundação da Controladoria Digital. A gente tem 6 anos de vida, já atendemos mais de 5.000 empresas, já foram transformadas ao longo desses anos aí. E agora a gente está com centenas de escritórios de contabilidade aí com parcerias para a gente poder expandir cada vez mais o nosso leque de produtos, né? E a grande vantagem nossa é que a gente respira BI 24 horas por dia, né? CI é uma tremenda empresa de software, mas ela é muito feliz de abrir, né, o BI Connection, de abrir a fonte de dados para um especialista como a gente, de poder construir uma solução
periférica, né, de valor adicionado, que possa pensar em BI o tempo todo. Então, é uma plataforma que está sempre se desenvolvendo. E a novidade que eu vou trazer aqui na live, porque a gente já tem vários clientes, muita gente já conhece, a gente está expondo em feiras aí já há bastante tempo, já essa parceria com a SCI, mas eu vou mostrar para vocês a nossa última versão, que saiu do forno agora, essa semana, e a gente vai fazer esse lançamento oficial aqui na live. É isso aí, meus amigos. Cara, que bacana! Poxa, baita pitch, realmente, tudo que você falou a gente já sabia, mas esse reforço, né, para essa galera que está assistindo, eu acho que queria dar bastante credibilidade para a ferramenta. São mais de 5 mil clientes que já estão usando, e com certeza são vários cases de sucesso que a gente pode apresentar com certeza. Hoje a ideia é mostrar para todo mundo que está assistindo aqui um pouquinho, né, dessa tua ferramenta, e também o que queres lançar aqui hoje ao vivo, né, Rodrigo, de inovação, tá? Antes de mais nada, de a gente ir para as telas do Rodrigo aqui, deixe sua pergunta daqui, pode ficar à vontade, diga de que estado você é, de que cidade vocês são, tá? Deixe o coraçãozinho azul aqui para SCI, por Rodrigo, tá? A gente vai ficar muito feliz em ler de onde vocês são, e se vocês tiverem alguma pergunta para o Rodrigo, pode deixar também aqui nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz em responder, tá? Aqui, a questão também da nossa comunidade, tá? Do WhatsApp. Fique à vontade para poder entrar na comunidade do WhatsApp. Oi? É para olhar para a câmera. Ah, fechou. Olhar para a câmera. O Márcio estava falando para nós. Fique à vontade para entrar na nossa comunidade de WhatsApp, tá? O Márcio é o nosso diretor aqui, estava pedindo para olhar para a câmera, tá bom? Sorteio de brindes, Laio. Como é que funciona? Para concorrer, tem que fazer o quê? Tem que ir lá no @EllingtonMarcal, né? Mandar um direct para ele, dizer eu quero meu kit da live do BI, e ele vai sortear o kit para você. Deixa eu pegar o kit aqui rapidinho, peraí. Pega ali. Só para mostrar para a galera. Esse aqui é o kit, né? O que vem no kit, Lion? O que vem no kit? Peraí, deixa eu começar. Vem a xícara. Pode abrir aqui em mim, ô Márcio. Ali, ó. A xícara que tá comigo, aqui é uma xícara baita da SCI, tá? Que eu tomando um cafezinho. Aqui, ó. Mostra aí também, aí, ó. Eu vou passando pra ti, ó. Eu tô na tela. Mousepad. Mais mousepad. Não, gente, só recebe um, tá? Um por pessoa. Olha só. Eu gosto quando... Não, coloca o boné. Eu gosto Esse boné aqui é da hora. Esse boné aqui é massa pra caramba. Eu gosto. Bota eu aí, Marcinho. Botou lá. Aí, ó. De boné. Camisa. Esse aqui é o manto sagrado. Vocês já ouviram falar do manto sagrado? Esse aqui é o manto sagrado. Não é qualquer um que pode usar esse aqui. É só quem trabalha na SCI. E quem se inscreve no Elton Marcal. Exatamente. O mousepad, a sacola. Essa sacola aqui é legal pra feira. Pra ir pra feira e tal, né? Praia, levar os negocinhos, ó. Pô, essa sacola aqui é sensacional. Pô, para de bater rosto, cara. A gente já volta, Rodrigo, só um pouquinho, tá? E quem que pediu pra fazer isso? Olha aqui quem foi, ó. Aqui, ó. Olha lá, quem foi, ó. Olha o homem. Aí, ó, o homem aí, ó, cara. Sigam o Elton Marcal nas redes sociais e digam: 3 moços bonitos fizeram uma live e o Rodrigo me apresentou a ferramenta de BI dele e eu vou comprar porque ela vai ajudar nosso escritório a tomar decisões, né, Rodrigo? Para começar, eu quero fazer uma pergunta que a gente já estava falando nos bastidores tem um tempo e eu assisti algumas palestras tuas e também já assisti também alguns podcasts e a pergunta é o seguinte, tá? Achismo custa caro para uma contabilidade? Eu quero começar com isso, porque parece simples a pergunta, mas a resposta, ela arranca muito dinheiro, né? Quando você acha e erra. Legal, excelente pergunta, né? Achismo é um problema enorme, né? Mas vamos também reconhecer um pouco o espírito empreendedor de todo empresário. Claro. Né? O que diferencia o empresário realmente é a coragem de fazer e executar. E o empresário, na sua maioria das suas decisões, mesmo muito em cima de achismo, ele acerta, né? Mas eu falo que todo empresário, né, toda empresa, a mais eficiente do mundo, não importa, toda empresa, né, tem vários detalhes que o empresário não vê. E eu falo que detalhes são várias torneirinhas abertas, pingando ou jorrando dinheiro para fora da torneira, né? E dinheiro não aceita desaforo. Se o empresário pudesse identificar essas torneiras e fechar, ele poderia trazer mais dinheiro para a empresa, para poder investir, para poder crescer, ou para tirar e ser feliz, enfim. Então, tomar decisões no achismo funciona, na maioria dos casos, para os empresários, acaba funcionando pelo espírito empreendedor. Mas tomar decisão orientada a dados com essa coragem que o empresário tem de fazer as coisas e tomar decisão orientada a dados, a chance de prosperidade, a chance de acertar, ela aumenta significativamente. Então, obviamente que
Hoje nós estamos numa era de dados, né? Já faz tempo que a gente está falando isso, agora já tem inteligência artificial, já tem tanta coisa vindo aí numa velocidade enorme, e ficar parado no achismo, no analógico, com certeza está perdendo dinheiro e com certeza está aumentando muito as chances de virar aquela estatística do Sebrae que eu comentei no início da minha fala, né? Então, ou vamos tomar decisões orientadas a dados, que é muito melhor. Sem mais enrolação, o que a gente vai ver nesta live de hoje, tá? Dashboard dinâmicos interativos, análises financeiras em tempo real, indicadores econômicos, fiscais e RH. E que mais? Fica à vontade, a tela é sua, compartilha com a gente aí, que estamos com 155 pessoas loucas para ver a tua ferramenta funcionando, Rodrigo. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vou pegar a tela cheia, que vai ficar mais fácil para não ter problema aqui. Legal. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Agora sim. Eu queria apenas contextualizar um pouquinho da controladoria digital, porque a gente acredita, a gente não é uma software house. Eu não vendo BI, já para criar um choque aí nessa live aí, tá? BI é uma ferramenta, BI é uma tecnologia. Tecnologia, ela é meio. Sem um propósito específico, ela nada tem valor. E a controladoria digital, a grande missão dela é levar controladoria para todas as empresas. Então, além da ferramenta, né, que a gente usa aqui, de toda essa parceria, a gente tem um ecossistema de serviços, né, para poder ajudar qualquer empresa, qualquer parceiro de contabilidade BPO a implantar controladoria nas empresas, né? Uma desses pilares do nosso ecossistema, a gente tem uma mentoria, né, que eu pratico, toda a minha experiência, que é ensinar um passo a passo de implantar a controladoria nas empresas, não importa a maturidade de gestão, eu posso pegar uma empresa extremamente amadora e levar ela, em poucos anos, a gente consegue levar ela para um modelo bem profissional de gestão, equivalente às grandes empresas do mundo, né? Então, eu tenho um programa de mentoria, a gente tem treinamentos, a gente faz parametrização, a gente fala de negócio, ou seja, a controladoria digital, ela é muito além de uma ferramenta. A gente está aqui para falar de negócios com vocês no dia a dia, sair daquela bolha apenas de um software e a gente poder entender de fato as dores e necessidades de cada empresa, apesar dos softwares serem padronizados, né? O SCI, o OMIE, a controladoria digital, mas a forma como a gente alimenta os sistemas, a forma como a gente constrói a base cadastral dos nossos sistemas, vão ser muito importantes para que a gente possa ter relatórios, ainda que num ambiente padronizado, que a gente possa ter visões de negócio específicas para cada empresário, para cada tipo de empresa. Essa que é a grande mágica, tá? É a gente usar uma coisa padronizada para entregar no front uma visão totalmente personalizada. E a construção de um banco de dados, de uma base cadastral, ela é extremamente relevante para a gente poder construir essas visões mais específicas, tá? Eu estou aqui na plataforma Controladoria Digital, nós vamos fazer isso aqui ao vivo, né? Então, aqui eu estou com uma base demonstração, tá? Da SCI, são dados fictícios aqui, populados, descaracterizados, vamos chamar assim, tá? É só logar, todo cliente recebe um usuário e senha, depois eu vou explicar direitinho como é que funciona, mas a grande vantagem que a gente tem perante, né, ferramentas de BI que existem aí no mercado, é que a gente faz uma conexão, uma integração direta com o banco de dados. Então, isso por si só já é considerado uma boa prática de BI. Não estou manipulando informação, não estou extraindo relatório, importando manualmente num software alguma informação, balancete, etc. Não, a gente está ligado direto na fonte de dados. Essa é a grande parceria que a gente tem com a SCI, né? A SCI, ela tem um modelo de entregar tanto no único quanto no novo visual. Existe lá o BI Connector, que é uma ferramenta que a SCI disponibiliza para a sua base de clientes, né? Tem um valor de assinatura, e a grande vantagem da controladoria digital é que quem for cliente da controladoria digital não precisa pagar essa assinatura do BI Connection, porque já está embutida na nossa assinatura essa utilização do BI Connection. Então, a gente está ligado direto no banco, a gente extrai a informação do banco numa ferramenta de ETL toda estruturada e a gente cria um banco espelhado no ambiente do cliente para não fazer a conexão do BI direto no banco de produção. Ou seja, é uma estrutura e uma arquitetura considerando as boas práticas que o mercado de dados nos traz. Então, é uma integração muito robusta, né? Porque a gente está direto no banco de dados. Então, todos os clientes que estão cadastrados lá dentro do teu banco de dados, eles vão estar disponíveis na ferramenta. Você não precisa escolher, eu quero botar para 10 clientes, quero botar para 15. Não.
100% deles no momento da integração vão estar disponíveis. É o que eu falo. Eu sei que, normalmente, no escritório de contabilidade, ele faz um lado mais consultivo ou entrega relatórios mais bem elaborados para clientes que têm maturidade, por uma quantidade percentual pequena da carteira, às vezes. Né? Tem escritórios que acabam trazendo mais valor para uma carteira, um percentual maior da carteira, mas pelo que a gente vê no mercado, a grande maioria, sei lá, o cliente que tem 200, 300 clientes no escritório de contabilidade, tem 10, 15 clientes, 20 clientes, que existe esse trabalho um pouco mais consultivo de entregas mais elaboradas. A partir do momento que eu trago todo mundo para cá, aí a gente vai levantar aquela bandeira junto. Como é que a gente pode fazer cliente a cliente que não faz parte desse ecossistema de consumir uma informação de qualidade ou de ter um serviço de maior valor agregado prestado pelo contador, né, de um lado mais consultivo, como é que a gente pode fazer isso passo a passo, cliente a cliente, para a gente poder aumentar esse share dentro da sua carteira, do seu escritório, para que mais clientes tenham acesso. Isso significa trazer mais rentabilidade, porque é um upsell. É muito mais fácil a gente fazer upsell na nossa base de clientes, que já confia na gente, do que ir atrás de novos clientes. E eu falo que um escritório de contabilidade que não tem o costume de entregar mais valor agregado, né, fora do operacional tradicional, né, que não tem esse costume, ele pode aumentar a sua receita sem exagero, 2, 3 vezes o valor de tudo que fatura para uma base atual de clientes, se vocês começarem a levar informações mais bem elaboradas e principalmente serviços consultivos, tá? Então a gente integra todo mundo. Então fica depois a cargo do escritório poder começar a fazer essa jornada de transformação cliente a cliente, que é o que eu acredito, né? Eu acho que o nosso papel aqui no ecossistema, né, contabilidade, as empresas de software, é a gente poder levar prosperidade para os nossos clientes, né, para a empresa final, porque gerando prosperidade a gente preserva empregos, gera mais emprego, tem melhor distribuição de renda, tem impacto social, tem impacto de mobilidade, porque as empresas que quebram, todo mundo tem que procurar emprego em outro lugar, e às vezes gera até impacto de mobilidade urbana. Então é uma coisa bem maluca, né? A esfera que eu entrei aqui de propósito, porque junto com vocês a gente vai conseguir atingir milhares e milhares e, quem sabe, até milhões de empresas nesse Brasil que são desassistidas, né, nessa parte de controladoria, tá? Então, uma ferramenta bem simples, né, bem didática. Uma coisa importante da gente destacar, falando aí de BI, né, falando tanto de BI na abertura, a ferramenta que a gente usa de BI é o Microsoft Power BI. Por que eu quero destacar isso? O Microsoft Power BI é a melhor ferramenta de BI disponível no mundo hoje, usado pelas principais empresas mundo afora. É uma tecnologia que não é tão barato. Empresas que fazem investimento de implantar um BI internamente gastam-se dezenas de milhares de reais para poder fazer isso. Não é barato. A manutenção, as licenças não são tão baratas assim. É tudo em dólar. E a gente está entregando aqui para vocês, de uma maneira muito acessível e democrática, a melhor ferramenta de BI que tem no mundo. Você já usa o melhor sistema de contabilidade aí do Brasil, que é o SCI. E junto vocês vão levar a melhor tecnologia de dados do mundo embarcada na tua solução. Então, como eu disse aqui logo na entrada, né, toda a sua base de clientes vai estar aqui e você pode estar selecionando esses teus clientes, né, para fazer a apresentação. A gente pode criar usuários individuais para um cliente teu, para que ele possa ele mesmo acessar os dados dele. Eu falo que cliente que tem maturidade para receber informação, você deve liberar acesso muito mais rico do que mandar um PDF e um PowerPoint, porque o BI responde qualquer pergunta. Vocês vão ver aqui ao longo da apresentação que a grande vantagem de uma ferramenta de BI é que a ferramenta de BI ela é uma ferramenta de visualização de dados. Esse que é o grande diferencial dela, né? Tem muita gente que usa no Excel, faz uma série de coisas, mas o BI, ele como visualizador de dados, ele é imbatível, né? Porque ele é feito exatamente para isso. Então, vocês vão ver que a navegação, a abertura de informação, ela é muito simples, muito prática. E qualquer pergunta que é feita numa apresentação utilizando o BI, ela é respondida, diferentemente de uma apresentação estática em PDF, em PowerPoint, que se você não tiver todos os detalhes na sua cabeça, você vai acabar ficando sem uma resposta e tendo que prometer entregar a resposta depois. O que a gente resolveu fazer aqui, essa parceria com a SCI já tem algum tempo, né? Mas a gente deu uma consolidada não faz muito tempo, então é um produto que está em constante evolução, né? Tem clientes aqui, acho que eu vi aí no chat aí que tem clientes nossos aqui na live, né? Que devem estar usando, não estão usando essa versão, porque essa versão saiu do forno essa semana, a gente vai apresentar agora para toda a nossa base de clientes, tá bom? Mas aqui o que a gente quis trazer? Eu falo que é o arroz com feijão bem feito, né? Eu falo que a empresa que tem maturidade para receber essa informação
você entrega isso e dá para cobrar caro só para você entregar um BI para uma empresa. Eu falo porque clientes finais que a gente atende aqui, empresas estruturadas, que têm um controller, uma gestão financeira mais madura, né, uma empresa mais bem estruturada, ela paga sorrindo alguns milhares de reais por mês só para ter uma solução de BI para automatizar toda essa geração de informação, porque isso enriquece muito o trabalho dessas empresas e, principalmente, gera uma economia de tempo de homem-hora do lado deles extraordinária. Então, eu falo que um cliente final que você consiga repassar o acesso do BI, você já vai pagar assinatura para ter todos os seus clientes usando aqui. Então, olha o potencial de crescimento, de faturamento que vocês podem ter. E para quem não tem maturidade de gestão, não adianta entregar relatório, nem tampouco entregar um acesso de uma ferramenta de BI, porque quem não tem maturidade para interpretar informações econômico-financeiras precisa, na verdade, de alguém que preste esse serviço. Aí que está a oportunidade do escritório de contabilidade de, através da nossa ferramenta, poder levar esse serviço de maior valor agregado. E eu falo, o teu valor hora, quanto que você recebe para ficar na frente de um computador gerando relatório? Zero, você não está recebendo nada. Agora, quanto você recebe por hora para estar na frente de um cliente fazendo uma reunião estruturada de interpretação, análise e ajudar num processo de tomada de decisão? É a hora mais bem paga de todo o serviço de BPO de contabilidade, né? Mais bem paga que qualquer trabalho operacional. Talvez equivalente, algo que seja o maior valor hoje que a gente fala é de planejamento tributário, porque isso aí realmente tem muito dinheiro na mesa agora com reforma tributária, etc. Mas o BI, você está na frente do cliente fazendo o papel do controller, do CFO as a service, vamos chamar assim, né? Do prestador de serviço, é a hora mais rentável. Então, ter uma automação disso te faz não gastar mais tempo para você perder na frente do computador criando relatório, e eu vou aumentar a quantidade de horas que você vai poder passar na frente do cliente. Um único profissional vai poder atender muito mais clientes no lado consultivo, sem precisar botar a mão na frente do computador construindo esses relatórios. Então, o que a gente trouxe aqui é uma ferramenta extremamente robusta, onde a gente traz praticamente os principais demonstrações financeiras e relatórios de todas as áreas, né, da contabilidade, que tem o gerencial, a parte contábil, a parte fiscal, a parte de folha, e a gente até criou um módulo para empresas do Simples Nacional, porque normalmente empresas do Simples Nacional não quer ver nada de toda essa sofisticação, quer ser mais direcionado para algumas informações mais resumidas. Então, a gente traz tudo isso daqui, né? Tem muito mais coisa para a gente trazer, eu já vou iniciar aqui, mas eu falo, né? Aqui é bastante robusto. A gente já trouxe para essa nova versão, pediram muito para a gente trazer, eu queria ver bastante gráfico, etc. Eu gosto muito de gráfico, tá? Mas eu fui um cara de finanças a vida inteira. Quem é o cara de finanças lá da empresa, o controller, etc., o cara gosta de ver muita tabela também, muito detalhe de informação. Quanto mais no topo da pirâmide, mais a pessoa quer ver uma informação mais resumida, mais gráfica. Então, a gente procurou agora trazer, nessa nova versão, um mix, trazendo todo esse conjunto para que você possa atender todas as diferentes hierarquias dentro do teu cliente. Seja uma reunião com o presidente, com a diretoria, com o gerente, seja uma reunião estratégica, tática e até uma reunião operacional para trazer um detalhe maior. Então, a gente trouxe isso tudo aqui. É um BI extremamente robusto, moderno, uma usabilidade bem fácil, né? Você vê que todo o filtro de datas agora, ele é aparente aqui do lado esquerdo. Toda a navegação é feita por esse menu principal do lado direito. Então, a gente tem o módulo contábil, o módulo fiscal, o módulo de folha, o módulo do Simples Nacional, ou seja, tudo muito fácil para você navegar de um para o outro, basta clicar. E cada um dos módulos tem já os botões dos painéis que compõem aqui. E cada painel desse podem ter várias páginas, como aqui embaixo, né? Então, eu estou dentro do módulo contábil, no BI do painel gerencial, mas dentro dele eu tenho essas três abas aqui, painel gerencial, indicador e análise de faturamento. Então, toda a navegação é muito simples. Eu estou aqui, eu quero ir para a folha, eu clico aqui direto na folha. Quero fazer uma análise de contratação, eu clico direto na contratação. Quero voltar lá no DRE, eu venho aqui no contábil, clico e vou direto lá na DRE, clico e já estou direto no módulo DRE. Então, é uma usabilidade muito fácil, muito simples. E a gente traz todas as dimensões possíveis para você. E uma coisa importante que a gente faz aqui, uma empresa estruturada, principalmente empresas que são grupos econômicos, ou seja, que tem mais de um CNPJ, às vezes por questões societárias ou fiscais, né, não necessariamente porque são empresas diferentes, mas o grande trabalho que uma empresa tem desse tipo é a consolidação da informação.
E essa é a grande vantagem da controladoria digital. A gente sempre permitiu a consolidação de todos os dados de todas as empresas. Então, aqui você pode selecionar tantos grupos econômicos, que no próprio cadastro do SCI já tem a composição do grupo econômico, como você pode selecionar uma única empresa. Então, para dar um overview aqui de apresentação aqui do módulo controle, hoje nós temos aqui um painel gerencial que traz as principais medidas, né, da DRE contábil, né, receitas, deduções, receita líquida, os custos, despesas, a margem operacional, lucro líquido, gráficos de pontos de equilíbrio, EBITDA, já tem uma análise de faturamento, até já fazendo um comparativo, você vê que todas as etiquetas já tem um conceito de comparativo em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Então, a gente já traz uma análise mais gráfica. Aqui eu estou olhando tabelas, mas eu também tenho aqui o visual aqui gráfico, ó. Eu estou no visual tabela, mas se eu clicar aqui no visual gráfico, eu já posso trazer algumas informações do painel gerencial mais resumidas também, para trazer o faturamento do mês que eu selecionei, por exemplo, vou pegar aqui do mês, mas eu quero pegar o acumulado do período também, então se eu for acrescentando meses aqui, eu vejo do mês e vejo o acumulado do período. Então, se eu pegar só março aqui, ele vai pegar o faturamento do mês de março, mas o acumulado de janeiro a março. Eu já trago um gráfico de cascata trazendo uma composição, receita, custo, despesa, né? E o resultado aqui, né, que seria essa última barra. Eu já trago aqui um highlight de quais são as principais contas contábeis de receitas maiores, as maiores contas de despesa, de gasto, né, vamos chamar assim, que é custos e despesas. Então, ou seja, de uma forma mais resumida, né, para atender lá dentro do conceito de apresentar para um dono de empresa, trazer informações mais gráficas, mais consolidadas e resumidas. Então, além da tabela que a gente já tinha, agora a gente trouxe uma parte mais gráfica. A gente tem um painel de gestão com todos os principais indicadores econômico-financeiros de uma empresa, desde indicadores de liquidez, operacionais, de alavancagem, societárias. Olha o trabalho que daria para você montar tudo isso. A gente consegue ver isso por mês, consigo ver isso de forma trimestral, consigo ver isso de forma anual. Poderia trazer aqui as empresas para botar uma do lado da outra para ver num grupo econômico como é que estão esses indicadores de uma empresa para outra, né? Dentro do mesmo grupo econômico. Então, aqui eu estou trazendo tudo pronto, todos os principais indicadores, né? Existem muito mais indicadores, a gente pretende colocar no nosso roadmap cada vez mais, mas a gente já trouxe aqui os principais, né? Que já dá para tomar bastante decisão. E quem gosta de uma visão mais gráfica, né? A gente traz aqui tabela, também tem agora uma visão gráfica, né, desses indicadores. Então, eu tenho lá dos 4 blocos de indicadores. Então, aqui da liquidez, você pode ver qualquer liquidez aqui, né? E aí ele vai pegar, vai te trazer aqui, tem um tooltip que até traz uma explicação, o que é o liquidez geral, né? O que é a liquidez corrente, o que é a liquidez seca, já traz a informação para você. A mesma coisa aqui, os indicadores econômicos de evolução operacional, para ver margem líquida, bruta, EBITDA, enfim, para você poder escolher e ver a evolução dele, né? Você pode olhar a evolução mensal, trimestral, do mesmo jeito. Todas as dimensões, elas existem para trazer facilidade para vocês, né? Indicadores de alavancagem, né? E o conceito legal é que todos eles sempre vai ter um tooltip explicando, né, o que é cada indicador, né, para você poder explicar, né, na hora de uma apresentação, o teu cliente poder ter essa informação e entender o que faz esse indicador, né, por que ele é importante. Então, a gente já traz até aqui o descritivo, né. Temos também análise de faturamento, né, trazer uma visão mais gráfica, e aqui também é interessante, porque aqui a gente trouxe também uma análise de projeção, e a gente trouxe aqui 2 projeções possíveis, né? Você vê que tem projeção 1 e 2, né? A projeção 1 é o que a gente já tinha antes. O que faz a projeção 1? A projeção 1 é para empresas que já estão num nível de maturidade mais avançado. Sabe aquelas grandes empresas que já têm um crescimento mais estável, né? Não há uma variação tão grande de evolução, né? De um ano para o outro, uma coisa mais estável. Então, por exemplo, a gente tem um grande cliente que pediu uma tela dessa, né? Que ele quer pegar essa projeção, o que ela faz? Ela pega a média dos últimos 3 anos de faturamento e joga esta média como previsão mês a mês para frente. E aí vai comparando o realizado com este previsto para poder ver a diferença. Então, esse é o conceito de uma empresa que já está madura. Agora, a projeção 2 é uma empresa que está em franca expansão, que ainda não atingiu aquela maturidade, que normalmente tem uma taxa de crescimento mais acelerada. Essa aqui é legal porque você pode colocar aqui no parâmetro quanto que você está estimando de crescimento. Nessa estimativa de crescimento que você coloca, ele calcula o previsto mês a mês, considerando o mesmo mês do ano anterior, mais essa taxa de crescimento que você pode estabelecer da maneira que você quiser aqui
né? Simplesmente arrastando o mousezinho aqui, você poder fazer e ter esse comparativo. E aí você consegue já ter aquele KPI de quantos por cento a gente já está atingindo, né? Dentro daquela projeção, daquela previsão que foi calculada, né? Então, a gente já está trazendo até essa análise de projeções de previsões para você, para o cliente poder brincar, né, e poder pensar em alguns cenários para poder medir, né? Então, a gente já tem esses dois modelos, vão surgir novos aí, a gente já estava discutindo no brainstorm essa semana aí de novos modelos de projeção, né, para atender todos os tipos, né, de situações, né? Tem gente que quer fazer uma média dos últimos 3 meses, enfim, tem gente que quer fazer de maneiras diferentes e a nossa ideia é sempre estar evoluindo, né? Então, ou seja, tem um painel gerencial que traz várias informações gráficas, comparativos, já bastante rico, e a gente também tem um arroz com feijão das demonstrações financeiras, né? Então, a gente também tem lá toda a DRE estruturada, né? Com todo o nível de abertura, até a conta analítica, né? Por enquanto, a gente está fazendo a tabela de balancete, então, por isso que a gente desce até a conta analítica. Mas a gente está estudando aí, junto com a SCI, da gente poder trazer o razão contábil, para a gente poder abrir mais níveis aqui para enriquecer mais ainda a análise de vocês, para poder trazer um cliente, um fornecedor, um número de documento, enfim. E até trazendo essa informação detalhada, a gente vai poder também incrementar as visões de faturamento, de compras, enfim, vai trazer uma riqueza maior. Então, isso também está no roadmap, é uma coisa que em breve deve estar saindo também, né? Então, nós temos uma DRE toda estruturada, né? A gente tem a DRE com análise vertical e horizontal? Tem. Quem conhece de finanças já vai direto para ela. Mas eu falo que o empresário, às vezes, prefere ver uma DRE mais clean, por mais que seja uma tabela, ele prefere ver uma informação mais estruturada, né? Então, se ele quiser ver, por exemplo, anual, para fazer um comparativo de evolução ano a ano, né? Se ele quiser selecionar um período específico, né? E quiser comparar o mesmo período com os anos anteriores, para poder fazer essa comparação com todo o nível de abertura, ele consegue fazer, né? Consegue fazer a consolidação de empresas aqui, para poder ter o total e ver empresa por empresa. Então, ou seja, a gente traz todas as visões aqui de uma DRE analítica mesmo. Para quem já está mais evoluído numa gestão financeira, a gente tem a mesma DRE já trazendo análise horizontal e análise vertical. E aqui na vertical a gente já atende todo tipo de gosto. Tem gente que gosta de ver a análise vertical pela receita líquida, que é o que grandes empresas normalmente fazem, né? Está aqui. Mas eu também posso selecionar a análise vertical pela receita bruta. Então, isso vai de empresa para empresa, né? Eu, particularmente, gosto de ver da bruta para poder ter a linha de impostos também fazer essa análise comparativa, porque a análise vertical é extremamente importante. Mas está aqui para todos os gostos, né? Você consegue trazer essa análise, tanto selecionar a vertical, quanto selecionar também a horizontal. A gente trouxe também uma tela que o próprio SCI nos deu esse farol, né? Que a gente viu com um dos relatórios que o SCI tem, que é aquela DRE comparativa, né? Isso aqui é muito interessante. Porque aqui você consegue selecionar, né, 3 períodos, né? O período que eu estou analisando sempre vai ser o P1, né? E eu quero comparar ele com outros períodos. E aí você tem a flexibilidade de escolher o que você quiser. Se você quiser pegar um ano inteiro, você pega. Se você quiser pegar um trimestre, você pega. Se você quiser pegar meses específicos, você pega. E você vai ter a oportunidade de estar comparando, né, esses períodos, né, um do lado do outro, para poder ver as variações que você tem de um para outro, para saber linha a linha quanto que eu tive, tanto análise vertical comparativa, que é importante, quanto análise horizontal. Então, aqui no exemplo da primeira linha aqui, ele está dizendo que o faturamento neste período 1, né, ele teve uma queda de 6% em relação a esse período 2, está vendo que tem a análise horizontal aqui? E teve uma queda de 96% aqui em relação ao período 3 aqui, porque está pegando tudo, claro, né? Porque eu não fiz o filtro. Então, ele já te traz todo esse comparativo. Você pode abrir, poxa, minha receita oscilou por quê? Eu vou ver por conta contábil, por grupo, eu consigo abrir para entender direitinho aonde que foi que teve essa variação específica. Na hora que a gente trazer o razão, imagina que você vai poder entrar até no mérito de cliente a cliente para poder ver essa variação. Então, uma tela bastante comparativa, bastante rica, né? Então, eu gosto disso, de trazer muitas comparações. Isso que é importante, né, para uma gestão econômica, né? A gente também tem, quem gosta de uma visão mais gráfica, né? A gente também traz, né, para olhar a evolução das principais linhas, né, da DRE. Deixa eu pegar um ano específico aqui. Então, por exemplo, receita, custos e despesas, a margem operacional, o lucro líquido, né? E aqui você consegue botar, ele está sempre comparando com o ano anterior, né? Que é interessante. Então, ele fala, poxa, em março a minha receita caiu 67% em relação ao ano anterior,
né? Já meus gastos também caíram 60,97. Pô, se eu cair a receita, cair o gasto, melhor, eu consegui preservar um pouco de rentabilidade, apesar de ter caído, né? Por conta de que a receita caiu mais do que os custos de despesa. Então, você consegue fazer essa análise comparativa. Até as etiquetas aqui em cima já traz esse comparativo com o mesmo período em relação ao ano anterior, ele já faz isso, você pode selecionar um período específico, ele vai comparar o que a gente fala banana com banana, né? O mesmo período do ano anterior, ou seja, é uma visão bem completa, com todas as opções aqui, seja mais gráfica, seja mais informação analítica, de tabela, para todos os gostos tem isso daqui. A gente tem uma DRE projeção que está terminando de sair, ela, que depois, quando vocês forem testar a base de teste, ela vai estar lá no ar, que a gente vai fazer uma projeção de DRE para ajudar as empresas a construir uma análise orçamentária para quem tem orçamento, já poder criar, por algumas premissas, criar uma estimativa de variação e exportar isso aí para o Excel, porque isso que é legal, né? O BI, o Power BI, ele é primo irmão do Excel, então tudo você consegue exportar dados para o Excel, né? Então você consegue levar todas as informações para depois, num ambiente paralelo do Excel, criar um cenário, um orçamento. Vai vir aqui o módulo orçamentário também, a gente tem isso lá na OMIE, para você ter uma ideia, a gente tem lá DFC, controle orçamentário, que a gente importa orçamento por planilha. Aqui nós vamos trazer isso muito em breve também, para você poder também, clientes que têm orçamento, da gente trazer. E eu falo que orçamento é uma ferramenta importante, eu falo isso muito nas minhas mentorias, né? Porque toda empresa tem meta de venda, né? Meta de venda engaja quem? Time comercial, time de vendas. A gente, né, do financeiro, nosso ecossistema, às vezes a gente fica até com aquela cara meio de bobo, né? Pô, os caras estão lá tocando sino, cornetando, fazendo festa, indo almoçar, ganhando dinheiro de comissão, e a gente que ajudou não participa, não se sente engajado nessa festa. O orçamento é a melhor ferramenta de engajamento corporativo que existe. Por quê? O orçamento, eu não vou dar meta só de venda, eu vou dar meta de tudo. Todo mundo se sente representado. Então, o orçamento, quando a gente vai trazer esse módulo agora para vocês em breve, o orçamento, vocês vão poder vender um serviço de implantar orçamento nas empresas. E eu falo que não tem tamanho de empresa para ter orçamento. Uma pessoa física precisa ter orçamento. Então, imagine empresa. Pode ser uma MEI, não importa o tamanho. Toda empresa precisa de metas gerais para poder engajar o time e poder ter um norte mais bem detalhado. Então, a gente vai trazer isso aqui para vocês também. Então, na parte contábil, tem bastante coisa. No Roadmap, a gente está trazendo orçamento. No Roadmap, essa projeção de DRE para ajudar a construir orçamento. No Roadmap está vindo agora a DFC, tá? Primeiro vai vir no método indireto, que é mais fácil, né? Por diferença de saldo. Depois, quando a gente pegar a razão, enfim, ter uma base mais analítica, a gente vai trazer a DFC pelo método direto. E a DMPL, né? Para poder também trazer as mutações e variações do patrimônio, né? Que isso, para quem gosta de ver riqueza da empresa, é um relatório extremamente importante para ver se a empresa está enriquecendo, né, ao longo dos tempos, né? Então, tudo isso está no nosso roadmap. A gente não para, a gente ouve os clientes o tempo todo e os clientes vão nos dando dicas, a gente vai conversando com a área de produtos e vai encaixando no roadmap para a gente poder atender, porque não sou eu que tenho que dar uma ferramenta, vocês que têm que pegar a ferramenta que eu estou te entregando. Não, eu tenho que te entregar aquilo que você, cliente, precisa, né? Então, a gente tem muito esse conceito da evolução. Temos toda a parte de balanço também, né, do balanço patrimonial, para você já trazer com análise vertical, com análise horizontal, também com a abertura das contas analíticas. A gente tem até aqui agora uma auditoria. Por quê? Porque quando você está olhando o balanço de um período que ainda não fechou, por exemplo, né, você não fez o zeramento, muitas vezes, né, ainda não fez. E aí você vai ter uma diferença entre o ativo e o passivo aqui. Então, a gente traz uma auditoria aqui em cima para trazer o resultado do período, para ver a diferença, para ver se, de fato, ele está batendo ou não, né? Então, essa diferença ela tem que ser zero quando tiver tudo batido. Então, isso que é uma coisa interessante, porque quando a gente tem aquelas ferramentas que fazem importação de balancete, vocês concordam comigo que uma vez que o balancete está feito, acabou o trabalho da contabilidade, a única coisa que vai servir a ferramenta é para apresentar ao cliente, concorda? Agora não, quando eu tenho uma ferramenta integrada no teu banco de dados e atualizando todos os dias, porque a atualização é diária, né? Você da contabilidade, a tua equipe de contadores já vai poder olhar o pré-fechamento, já vai poder acompanhar o cliente antes de pensar no fechamento, para você já poder pegar essas diferenças e batendo o olho, o contador responsável, só de bater o olho ele sabe o que precisa fazer para terminar o fechamento. Então, passa a ser uma ferramenta não apenas de levar ao cliente, mas também de uso interno para melhorar e acelerar, né, e dar mais qualidade ao trabalho de fechamento contábil, né? Então, a gente traz balanço, a evolução dele, né? Então, eu posso trazer a evolução mensal de um balanço, eu posso trazer a evolução trimestral do balanço, eu posso trazer a evolução anual do balanço, ou seja, você pode trazer
todas as visões aqui, né, para a empresa. Pode trazer lá o grupo econômico, né, para você poder olhar. Opa, né, você pode trazer lá a empresa para ver uma empresa do lado da outra também. Você pode estar fazendo isso. Então, traz tudo aqui com todo o nível de abertura. Tem o balancete de 6 colunas, tradicional também, com todas as aberturas, e a evolução do balancete da mesma forma que a gente mostrou lá, com todas as dimensões, para você poder também analisar. Ou seja, aqui tem bastante informação. No roadmap agora eu pedi, eles vão construir uma tela aqui com mais gráfico, né? Pegar algumas correlações entre ativo, passivo, né? Algumas análises já prontas, apesar de que lá no gerencial já tem vários dos indicadores econômicos, mas aqui a gente vai trazer uma tela mais gráfica resumida. O conceito é esse, cada módulo tem sempre que ter uma tela mais gráfica, visual, pensando naquele topo da hierarquia da pirâmide que gosta de ver coisas mais simples e rápidas, tá? Temos toda a parte fiscal também, bastante interessante aqui, então eu consigo trazer tanto por apuração de impostos, eu consigo trazer aqui, eu posso ampliar esse gráfico e trazer todas as apurações de todas as esferas, de todos os impostos para ver a apuração. Posso olhar a apuração mensal, trimestral, anual, por empresa. Então, quem está no lucro real presumido trimestral pode ver a apuração. Eu tenho a mesma visão nominal dos impostos de apuração, eu também tenho a visão por carga tributária, né? Se eu clicar aqui, ele muda o gráfico para carga tributária. Então, aqui é a grande riqueza que você vai levar para o teu cliente, porque aqui você vai mostrar imposto por imposto, esfera por esfera, a evolução de quantos por cento cada tributo apurado representa do faturamento dele. Essa tela eu já ouvi de muitos contadores que eles têm muito trabalho de montar essa visão. Imagina isso automático, instantâneo ali, um visual. E eu falo que o trabalho da contabilidade no planejamento fiscal, né, tributário bem feito, aqui você vai mostrar a fortuna que você está gerando de valor para o teu cliente. É onde você até deveria cobrar mais, mostrando, né? Porque cada ponto percentual que você reduzir de um faturamento, dependendo da base do faturamento, pode representar aí milhares, centenas de milhares, às vezes até milhões de reais em economia, né? E acho que esse é um dos grandes papéis aí da contabilidade, é dar esse norte tributário e ajudar o cliente no melhor planejamento para que ele tenha mais eficiência. Então, a gente tem aqui novidade agora, também temos um painel de entrada e saída, para a gente poder trazer toda a movimentação, para poder ver a movimentação dos impostos, né? Seja por CFOP também, né? Para você poder olhar também por CFOP, para ver as classificações, ver toda a movimentação de ICMS, de IPI, seja de entrada, seja de saída. Então, a gente já está começando a evoluir. Quem é cliente nosso sabe que nem tinha essa tela aqui, a gente já está começando a trazer coisas, está no roadmap aqui, porque o head de desenvolvimento do nosso produto, que está aqui na live, que é o Ederson Oliveira, é contador, trabalha com isso há muito tempo, é professor de contabilidade em universidade também, e ele, né, me prometeu aqui trazer telas para a gente trazer comparativo de regime tributário, né? Não é tão simples fazer isso, mas de uma maneira mais simplificada para começar a trazer esse visual. Acho que isso é um tema muito importante hoje, ainda mais agora, às vésperas, né, praticamente, do início da reforma tributária, é muito importante. Então, aqui tem uma visão mais gráfica, com informações bastante importantes. Temos toda a parte de folha também, que está bem enriquecida agora também, né, para a gente trazer os principais indicadores de folha, né, contratação, demissão, headcount, má contratação, isso aqui é bem legal, né, má contratação é todo mundo que saiu da empresa em até 90 dias. A gente já mostrou isso para alguns clientes, a primeira resposta que eu tive, tem como clicar e trazer o nome? Já foi colocado no roadmap aí, nos próximos dias a gente já vai trazer esse detalhamento para você poder trazer todas as dimensões, ver o nome da pessoa, o centro de custo, né, a empresa, enfim, a faixa etária, todas as dimensões, né, que existem dentro do cadastro de um colaborador, a gente vai trazer em qualquer dessas etiquetas aqui que você clicar, você vai poder navegar também no analítico, né? Turnover, né, para você poder fazer uma análise de turnover, a evolução dela, a evolução de contratação, de demissão, olhar os funcionários por tempo de casa, por faixa etária, né? Ou seja, tudo uma visão bem resumida, bem gráfica, bem interessante, todo analítico de contratação para a gente poder ver, né? Eu quero ver por empresa, né? Faltou aqui, vai ter o centro de custo, que é super importante, tá? Vai ser colocado agora ainda essa semana. Então, tem lá por estado civil, por faixa etária, grau de instrução, por gênero, para olhar todo o histórico, né? Então, eu quero ver, sei lá, do tempo de casa, né? Para ver quando que foram as contratações, enfim, né? Para você poder filtrar, tudo é, o Power BI é legal isso, né? Você clica uma informação e ele vai em todos os outros gráficos, ele modifica também para você poder entender, né, todas essas informações, que é importante. Aqui vai trazer também por
cargo, né? Ficou faltando aqui, já vimos isso aqui, já vai ser colocado agora. Essas dimensões são mais simples de colocar, né? Para você poder dar uma visão bem geral para o teu cliente, né? Olhar o centro de custo, olhar o cargo, ver as posições, enfim, e olhar todas as dimensões de cadastro. A mesma coisa na parte de demissão, igualzinho, né? Com todos os indicadores, né, para você poder interagir, né, e todo o analítico mesmo de verbas de folha de pagamento, né, então aqui a gente consegue olhar mensal nessa tabela, consigo olhar trimestral, consigo olhar anual, do jeito que você quiser, ele vai fazer uma abertura aqui para você poder olhar, ver verba por verba, né, eu posso até expandir esse gráfico, né, caso você queira ter uma análise mais detalhada, para olhar os proventos, desconto, folha líquida, o valor, para você poder ter um detalhamento, né, de todo o analítico da tua folha por escolaridade, aqui vão ter outras dimensões para a gente tirar, parte de hora extra, né? Então aqui eu já tenho calculado quantos por cento, né? Eu pego lá do próprio Lerite, na verba de hora extra, pego o quanto que deu em comparação ao salário, né? Para a gente ver o percentual de hora extra que a gente está despendendo aí mês a mês, a evolução dele. A mesma coisa do absenteísmo, né? Porque lá nas verbas das folhas tem lá as faltas, né? Então a gente consegue tangibilizar aquilo e trazer também comparando, né, com o valor do salário para ver também o absenteísmo, né, a evolução dele no período. Então, ou seja, todo analítico de folha, bem didático, bem ilustrativo. Você vê que a parte de DP tem até mais gráfico, né? Porque eu falo que o financeiro, o controle, gosta de ver tabela, gosta de ver tudo. Já o cara do RH, o cara da folha, ele tem uma visão, uma necessidade de visão mais gráfica. Então, você vê que aqui, apesar de ter tabela, todas as telas elas têm um conceito mais gráfico, mais lúdico, que é mais fácil explicar para um profissional da área de RH, né? Então, a gente também pensa nesse conceito, né, de storytelling, que a gente pega muito aqui, né? E a gente também criou um módulo de Simples Nacional para a gente poder trazer, né, de uma maneira bem simples, né, até por isso, né, poder trazer, ó, no roadmap vai vir o segundo reloginho, aqui é o teto do faturamento do Simples Nacional, a gente vai trazer o reloginho do Simples Estadual para separar pelo faturamento de comércio e indústria, né, para olhar o Simples Estadual, para a gente ver a evolução do faturamento, se o cara vai estourar ou não, né, para ver a carga tributária, porque eu estou pegando a apuração lá do DAS também, para ver mês a mês, para ver por ramo de atividade, então aqui eu posso ter comércio, indústria, anexo 3, anexo 4, anexo 5, né, para ver dentro de uma composição de um grupo econômico, para poder ver a evolução desse faturamento. Também temos uma tela mais gráfica para trazer uma visão comparativa de faturamento, né, para ver como é que está o meu faturamento em relação ao ano anterior, né, o last year aqui, para ver como é que se eu estou crescendo, se eu estou diminuindo, enfim, uma maneira mais lúdica, mais simples. A gente também aqui no Roadmap vai trazer novos indicadores, novos gráficos aqui, em breve aí, acredito que ainda dentro desse mês já vai ter novidade nessa tela, porque foi feita uma reformulação desse produto, né? O design também mudou, para quem conhece a controladoria digital, a gente trouxe uma visão mais clean, porque como a gente atende milhares de empresas, a gente se deparou com um problema de acessibilidade naquela versão anterior de fundo escuro, que apesar de ser bonita, muito profissional de BI gosta de fazer uma tela com fundo escuro, mas ela traz um problema, às vezes, de acessibilidade, né? Pessoas que têm deficiência visual, daltonismo em graus medianos e maiores, eles têm dificuldade de enxergar informações num fundo escuro, ele precisa de mais contraste. Então, a gente aproveitou o rebrand da controladoria digital, que a gente mudou a nossa logomarca, as nossas cores, a gente tinha um outro brand, e a gente aproveitou esse momento para trazer um visual de BI mais clean para vocês poderem, né, facilitar, até porque hoje o mundo está muito online, né? Às vezes você não vai presencialmente fazer a reunião com o cliente, né? Apresentar, às vezes, na tela, numa sala, é mais fácil ver. Na hora que você compartilha a tela, as pessoas, às vezes, têm mais dificuldade de ver. Num fundo branco, dando mais contraste, fica mais fácil. Eu tenho certeza que vocês não estão tendo qualquer dificuldade para ver qualquer número e qualquer informação e cor. Aí, então, a gente trouxe isso pensando também na acessibilidade. Sim. Que excelente aula, Rodrigo. Poxa, eu tenho certeza que tem muito mais coisas. Foram algumas pinceladas aqui para a galera que está assistindo, até para deixar aquele cheirinho de quero mais, para pedir uma demonstração para vocês. Eu vou até colocar aqui na tela durante a tua fala, né? Para quem tiver interesse em assistir uma demonstração personalizada, né, individual, acesse esse link que está passando aqui embaixo, tá? Na SCI/demonstrações. A gente vai ficar muito feliz, vai chegar isso no Rodrigo, com certeza, ou até mesmo o QR Code, pode colocar o QR Code. O QR Code também estava sendo colocado na tela durante a fala do Rodrigo. Pode deixar nós três, Márcio, pode deixar nós três, tá, por favor. E a gente vai ficar muito feliz
em direcionar, né, para o Rodrigo, para ele fazer uma demonstração personalizada com vocês. Não percam tempo. Tenho certeza que muita gente clicou já no, né, colocou o celular no QR Code, foi encaminhado lá para o pedido de demonstração, e aqueles que querem digitar, fiquem à vontade, tá? Para poder acessar aqui. Eu vou deixar o Rodrigo tomar uma aguinha, né? Porque o Rodrigo tá, né, com a boca seca, ele já falou. E eu vou fazer aqui uma propaganda da própria SCI, tá? Diariamente, ô Márcio, abre o nosso YouTube ali, enquanto o Márcio vai abrir nosso YouTube, tá? Diariamente, para quem não sabe, tá? A SCI tem o nosso podcast diário, né? Como é que é? O Talks, né? Talks SCI Talks, que é diário, que passa aqui. E qual que é a ideia de segunda a sexta do nosso Talks, tá? Inclusive com o Douglas. Douglas, se estiver escutando, ele manda uma mensagem. Eu lembro que o Douglas mandou aqui no começo que ele... Aqui, ó. Esse aqui é o Douglas, tá? Ele tava elogiando aqui. Então, o Douglas, ele faz a condução, né? Ele é o host do nosso Talks SCI. Pode dar uma navegada, mostrar ali. Diariamente, a gente tem esse Talks. Então, tem temas gerais, tem temas de fiscal, contábil, variamos bastante os temas. E qual que é a ideia? É trazer as novidades contábeis, as novidades do dia a dia do contador, da parte de RH, folha, contábeis, fiscal e tudo mais que faz parte do dia a dia do contador. E na sexta-feira, um pouco mais despojado, né? Inclusive o Lion participa, que são as fofocas contábeis da semana, Lion. Por que a gente faz na sexta-feira mais tranquilo assim, de uma forma mais despojada, Lion? Qual que é a ideia? A ideia é trazer para o contador como é sexta-feira, né? Véspera de sábado e domingo, aquele dia para tirar o assunto pesado. Para tirar o assunto pesado, dar uma relaxada. A gente faz isso para dar uma descontraída, porque a gente sabe que é muita coisa para o contador fazer, são muitas obrigações para entregar. Então a gente fala de conteúdo contábil, só que com um pouquinho menos de responsabilidade, pitadas de humor, né? E a ideia, né, é trazer assuntos que sejam relevantes. Então, se vocês tiverem ideias e sugestões, a gente está aberto para isso também, tá? Com certeza. Agora, voltando aqui para o Rodrigo, teve uma pergunta aqui, Rodrigo, que eu gostaria de ler para você, tá? E a ideia é que a gente faça... Você que tem perguntas sobre, né, essa demonstração incrível que o Rodrigo fez, fique à vontade, tá? Coloque aqui, a gente vai fazer a leitura aqui e vamos tentar respondê-la, beleza? Vou colocar na tela aqui. Pergunta do Gaspar. Boa tarde, Gaspar. Obrigado pela pergunta, tá bom? Os relatórios do sistema, Rodrigo, do controlador digital, são somente aqueles da demonstração do sistema ou o usuário pode elaborar o seu próprio relatório de uma forma que ele consiga construir? Como é que funciona hoje? Dinâmico, enfim. Tá no mudo, Rodrigo. Perdoa, gente. É que o moderador nosso aí, ele tá sempre mutando e desmutando. Eu achei que ele já tinha feito automático aí. O Marcinho costuma quebrar a gente, tá? Mas também ajuda, bom, tá? Mas também ajuda bastante. Excelente pergunta, tá? Como a gente usa como ferramenta o Power BI da Microsoft, tá? E a gente quer ter um produto escalável, padronizado, a gente acaba não liberando a funcionalidade de construção. Porém, né, a gente tem uma resposta rápida, tudo aquilo que você demandar e que a gente entender que é uma melhoria de valor agregado, que eu posso inserir nesse modelo padronizado, a gente faz, coloca no roadmap e às vezes a gente consegue até entregar de maneira bastante rápida, tá? Porque a gente é uma consultoria especializada em BI. Por que eu não deixo aberto usando uma ferramenta que é o Power BI para que seja desenvolvida? Porque senão vai chover o meu suporte de problemas das pessoas em construírem visões, né? Se eu tivesse uma tecnologia proprietária, talvez fosse mais fácil para a gente poder disponibilizar essa funcionalidade, tá? Mas hoje não, é um padrão, mas tudo que você precisar, passa para a gente e a gente vai avaliar e colocar no roadmap. Faz o seguinte, Gaspar, se inscreve no link, manda lá, que a gente vai botar você em contato aqui com o Rodrigo e tenho certeza que ele vai te ajudar. Inclusive, o Gaspar emendou uma outra pergunta aqui na sequência, tá? Os relatórios do sistema são somente aqueles... Ah, não, esse aqui... A impressão, tá certo, a impressão. Ele botou a impressão? É isso mesmo? Tá. E aí, conseguimos? É excelente, Gaspar, porque assim, eu vou te dar a minha leitura, tá? Nem sempre aquilo que eu penso pode ser que você concorde. Tem muitas ferramentas que geram PDF e entrega para o cliente, mas a ponderação que eu faço para você, o teu cliente tem maturidade para receber o relatório? Porque se ele não tiver, por mim, eu não entregaria nada, porque você não está agregando valor nenhum aí. Você só está perdendo seu tempo, gerando uma informação que ele vai olhar, enfiar na gaveta, sem uso próprio.
Se ele tiver maturidade, ao invés de imprimir e dar um PDF estático, sem vida, por que você não dá acesso ao BI? A gente tem esse modelo de licenciamento que cada cliente teu pode ter um usuário e senha para acessar tudo isso de forma dinâmica e interativa e melhor. Eu dou treinamento de usabilidade do sistema para todos os seus clientes que você disponibilizar um usuário. Então, eu sou um cara contrário à impressão, porque eu acho que perde a possibilidade de você prestar um serviço consultivo melhor, né, do que simplesmente entregar alguma coisa estática, tá? Então, a gente não faz a impressão. Tem uma questão técnica também, porque a impressão do Power BI, ela pesa muito os servidores e ela imprime a tela, ela não imprime o relatório, né? Então, ela não traz um visual muito bacana. Então, a gente opta por não trazer essa funcionalidade, mas eu sempre questiono quem me pergunta com essa resposta que eu dei, tá? Perfeito, o José Maria, já, olha só, o José Maria já quer comprar, ele quer comprar, tá? Já tem o valor da mensalidade do produto? Olha, eu posso até adiantar aqui, ajudando o Rodrigo, né? É personalizado, gente, tá? Obviamente, ele tem um start, uma saída, mas para aqueles que quiserem, assim como o José Maria, tá? Saber os valores, pode chamar no link aqui, que a gente vai ficar muito feliz, né? Indicar aqui pro Rodrigo. É isso, Rodrigo? É isso aí. A gente tem um modelo de cobrança de setup e um valor de mensalidade, mas o grande diferencial nosso é que eu não cobro mensalidade por cliente. Porque, como eu disse no início, a gente integrou teu banco. Eu pego todos os teus clientes, vão estar disponíveis. Então, a gente tem um valor de mensalidade por tamanho de escritório de contabilidade. E eu falo que um cliente que você entregar o BI que tem a maturidade, eu posso te afirmar que o que você pode cobrar dele é maior do que a mensalidade que você vai pagar para mim para ter acesso a 100% dos teus clientes. Baita. Outra coisa que é importante destacar aqui, tá, pessoal, é que esse BI, ele está integrado às plataformas Novo Visual /Único, tá? Ele não está integrado à plataforma Visual, tá? Então, se você é cliente visual, você tem que primeiro fazer um upgrade, né, para o Novo Visual e para o Único, para depois ter o BI do nosso amigo Rodrigo. Hein? E para fazer o upgrade, pode falar com quem, Lion? Comigo. Lion Contador. Ó a bronca que eu tomei aqui, que legal. Ó. Se tiver alguém do meu comercial no time aí, ó, porrada, ó. Legal, adorei. Márcio, olha isso aqui. Falei com o Rodrigo no Summit, estou aguardando o contato. Cara, eu tô te falando, Rodrigo, o pessoal tá querendo comprar, Rodrigo. Hã? Passando vergonha na live? Boa. Boa. Márcio, eu vou pedir para te ligar imediatamente. Fica Perfeito. Tranquilo. E já vem de encontro com o Luciano, colocou aqui, como eu faço uma demonstração? O Luciano tá doido, ele quer uma demonstração. Luciano, aqui, ó, na tela, Luciano, ali pelo WhatsApp, né? Ou pelo link da demonstração, ou até pelo QR Code, Marcinho. Tem que colocar tudo aqui. Vamos ver se o Marcinho consegue colocar o QR Code também. Então, fica à disposição todos os canais, tá? Da SCI para indicação aqui com o Rodrigo. Tá bom? Ó, o Márcio deu até uma risada aqui. Vamos lá. Ó o Rondon, o que o Rondon... Poxa vida! Visual vai ser esquecido? Jamais. O Visual, ele tem um perfil de clientes, tá? Assim como o Novo Visual e o Único. As nossas lives da SCI, né, no dia a dia que a gente faz, a gente explica bastante isso. E o Visual, para quem não sabe, né, é o nosso carro-chefe. Mais de 60% dos nossos clientes novos, quase 70% que entram mensalmente são do Visual, gente. Nossa base do Visual é imensa, né, Lion? É isso aí, Na verdade, assim, o Visual, ele não tem o BI por uma questão de tecnologia, né? Que o Único ali, ele trabalha com um banco de dados relacional, né? Essa é a diferença, entendeu? Então, o Rodrigo consegue fazer esse trabalho por conta, vamos dizer assim, de todas as tabelinhas do banco tá num local só, tá? Basicamente essa é a explicação, né? Lá no Visual a gente tem as tabelas divididas em pastas, né? E no Único, no Visual, é um banco só com todas as tabelas dentro. Então esse relacionamento e essa montagem de dados fica viável, né? Viabilizada por conta disso, tá? Então, basicamente isso. Não é que o Visual ficou esquecido, não. O Visual recebe atualizações todo mês, são mais de 15, 20 atualizações por mês para os módulos ali do Visual. Como o Cleison disse aqui, o fluxo de entrada dos nossos clientes é mais de 30, 40 contratos que a gente vende do Visual todo mês. Então, o Visual não ficou esquecido não, tá? Pode ficar tranquilo. O Márcio também diz assim, eu também quero, então o pessoal já vai entrar em contato, Márcio, fica tranquilo aí, tá? A Wendy fez uma pergunta legal aí, né? Os valores podem ser dolarizados? Isso está no roadmap, tá, Wendy? Já, deixa eu ver onde que tá isso aqui. Uma tabela de moeda, de dólar, de euro, né, para que você possa
ter a opção de converter os valores, tá? Então, isso está no roadmap, eu acho importante, porque principalmente quem tem clientes multinacionais que precisam enviar reports, né, para a matriz, para a consolidação. Eu já fiz isso em trabalhos de consultoria de BI, a gente tem toda essa experiência, e isso está no nosso roadmap, sim, tá? Importante. Beleza. E o Daniel, né, sobre os grupos e filiais, é possível apresentar valores de forma separada para cada empresa no total acumulado? Melhor ainda, Daniel, você pode fazer do jeito que você quiser. Olhar individual, olhar combinada. Imagina que você tem um grupo de 5 empresas, mas você quer ver 3 juntas, por exemplo. Você consegue fazer. Então, você consegue ver individual, combinada ou consolidada, todas as telas, todos os indicadores, incluindo análise vertical, análise horizontal, tudo do jeito que você precisar, tá? Ele já nasceu com esse conceito de grupo econômico, tá? Ele vai abrindo até o analítico da empresa que está no grupo, né, Rodrigo? Tem um valor indicador lá, ele vai abrindo, até dizer qual que é o CNPJ principal que gerou aquele valor lá. Beleza, gente, a gente já passou aqui de 1 hora, até vou deixar as considerações finais do Rodrigo, para aqueles que ainda estão com dúvida de fazer uma solicitação, pedir uma demonstração individualizada, conhecer um pouquinho mais da ferramenta. E aí, Rodrigo, o que você fala para as pessoas hoje que estão assistindo aqui? Olha, a bandeira que eu estou levantando, né, da gente ser mais consultivo com os nossos clientes e aqueles que têm mais maturidade poder levar informações mais bem estruturadas para agregar valor ao serviço. Eu sempre falo uma frase que é importante: ter dados é essencial, mas saber o que fazer com eles é onde se ganha o jogo. Vem ganhar esse jogo com a SCI e a Controladoria Digital. Perfeito, pode deixar nós 3 na tela. Quero me despedir aqui de vocês, agradecer ao Laio, mais uma live lá. Obrigado ao Rodrigo, nosso parceiro aí, já de algum tempo, tá? Nos sigam nas redes sociais, sigam os podcasts da SCI, tá? A gente vai ficar muito feliz em trazer conteúdo diário e de qualidade para vocês. Beleza, gente? Até uma próxima. Pode falar, Rodrigo. Pode falar. Quem seguir meu canal oficial, que eu faço mentoria, que é @Rodrigo Montezuma Oficial, e for por lá pedir alguma demonstração, tudo, eu vou dar um bônus especial aí, tá bom? Opa, olha ali embaixo, ó. Tá escrito certinho ali, Rodrigo? Tá escrito certinho ali embaixo? Na Controladoria e no meu oficial. Se inscreveu lá, pediu, vai ganhar um prêmio. Ah, que bacana. A gente tá chegando no nível aqui, Rodrigo, eu preciso confessar aqui, que os prêmios eles estão cada vez maiores, sabe? Os brindes, e a galera tá numa disputa, porque os clientes da SCI, além de conseguir, né, as ferramentas que a gente consegue proporcionar, ainda estão participando de muito sorteio, tá? A galera tá bem feliz, tá? Teve já Alex aqui, olha, daqui a pouco vai ter os brindes especiais, eles vão evoluindo bastante, tá, Rodrigo? Muito obrigado mesmo pela parceria, pela dedicação e por esse tempo que você disponibilizou pra gente e para os nossos clientes que estão precisando bastante, tá bom? Maravilha, pessoal. É isso aí. Valeu, gente. Até uma próxima. Valeu.